Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Eu já comentei aqui no canal uma outra vez que, diferente da maioria dos leitores de quadrinho, eu não funciono nesse esquema de pilha de leitura, né? Que você vai comprando coisas, vai colocando uma pilha e você vai lendo as coisas da pilha até ela acabar, né? Eu não funciono assim. Na verdade, a minha pilha de leitura seria a estante inteira, né? Tipo, toda a minha coleção. Que eu só vou lendo o que eu ainda não li e vou completando. Mas geralmente eu faço um esquema meio de maratona, né? E como vocês puderam conferir nos últimos vídeos do canal, nós comentamos uma boa parte da cronologia do Homem-Aranha. E eu aproveitei para ler uma outra coisinha relacionada ao Homem-Aranha que eu tinha aqui na coleção há muito tempo que queria geralmente terminar de ler, que era Aranhaverso. E hoje teremos a análise desse quadrinho diferente, mas que é o retrato perfeito de um tempo que já passou. Primeiro vamos comentar o que é a revista Aranhaverso, né? O Aranhaverso é um mix, uma coisa que era muito comum há algum tempo e hoje em dia foi praticamente abolido pelas editoras brasileiras. O Mix é uma revista que junta dentro dela as várias revistas que saíram originalmente lá fora, né? Porque lá fora tudo sai nesse formato, né? O mensal, que é o que a gente chama, né? Que são essas revistas fininhas, grampeadas com uma historinha. Lá fora tudo sai assim, né? É o padrão. Só que publicar quadrinhos assim, né, mensalmente e tudo mais, é uma operação bastante cara em relação a material, distribuição e coisas do tipo. E tem muitos personagens que não conseguem manter, né? Não conseguem atrair um público tão grande que justifica uma revista mensal todo mês lá na banca. E justamente pra resolver essa situação, porque, cara, tem gente que quer ler uma revista da Supergirl, tem gente que quer ler as histórias, sei lá, do Lobo, da Teia de Seda, da Mulher-Aranha, do Aranha Escarlate. As editoras aqui no Brasil sempre fizeram isso, pegaram um personagem grande e colocavam junto da revista dele uma revista menor, né? Para que a história menor fosse publicada no Brasil. E isso também acontecia com outros personagens, né? Então, por exemplo, juntavam vários personagens com uma temática parecida e faziam um mix grandão. Na DC nós tínhamos o Universo DC, que juntava vários personagens não tão grandes assim, né? Aquaman, Mulher Maravilha, coisas tipo, personagens legais, mas que não sustentavam uma revista própria. E no caso da Marvel, nós tivemos por muito tempo a Teia do Homem-Aranha, que trazia todas as histórias do Venom, Carnificina e todos os personagens derivados do Homem-Aranha. Porém, lá para 2015 rolou a saga Aranhaverso, que tem análise aqui no canal, clica no card para ver, justamente para publicar todas as histórias relacionadas à saga Aranhaverso, né, que tem vários desdobramentos, vários personagens participando. A Panini resolveu lançar aqui no Brasil a revista Aranhaverso, que tem todos esses personagens que não são o Homem-Aranha tradicional, né, o Peter Parker. A princípio, a revista Aranhaverso é justamente um derivado da saga Aranhaverso, né, tanto que a lombada das revistas do número 1 a 7 é diferente do resto, justamente porque do número 1 a 7 são os derivados da revista Aranhaverso e depois continua sendo a publicação das revistas normais, né? Então, no número 1 a 7 nós temos as revistas relacionadas intrinsecamente a Aranhaverso e depois nós temos histórias continuadas, né? Então, por exemplo, a revista da Gwen-Aranha. No início ela é só um derivado da Aranhaverso e que seja, mas depois a Marvel decidiu continuar e contar histórias sobre essa personagem. E é isso que acontece na revista. Então você sabe o que é Aranhaverso? É um mix de histórias de vários personagens relacionados ao Homem-Aranha. E hoje faremos uma análise da revista Aranhaverso e de cada revista aqui dentro, né? Só que como eu não quero que o vídeo fique colossal, vamos fazer uma análise resumida do que tem aqui dentro, né? Não vai ser uma análise tão aprofundada quanto as análises tradicionais aqui do canal, mas espero passar para vocês uma avaliação legal do que tem na revista. Então vamos lá, vamos começar justamente pela saga Aranhaverso, né? O que tem nesses números de 1 a 7 que são derivados da Aranhaverso. Na revista do Espetacular Homem-Aranha, nós temos justamente a saga Aranhaverso e, tipo, o núcleo dela, né? O principal. Porém, tem várias coisas que acontecem lá que são consequências de coisas que acontecem com outros personagens. Um exemplo é ter um momento em que a Jessica Drew vai dar uma de espiã e se infiltrar numa base adversária. Na revista principal do Homem-Aranha, você não vai saber o que aconteceu com ela, você só vai ver o resultado daquilo, que é que ela conseguiu tirar informações, coisas do tipo. Então, aqui no Aranhaverso, você vai ver como foi isso, como ela fez isso. Você vai ver também a equipe dos Aranhas Escarlates destruindo uma base, coisa do tipo. Então, Aranhaverso, na revista do Homem-Aranha, você vê o principal, assim, o núcleo, o centro da coisa. E aqui você vai ver, no número 1 a 7, você vai ver as histórias que vão apresentar esses outros anéis que você viu lá e vão também mostrar histórias deles ajudando na guerra contra os herdeiros. De novo, se você quer entender direitinho o que é Aranhaverso, vai lá o vídeo nessa revista. E essas histórias são boas, esses derivados são bons, são bem legais, bem empolgantes, tem uma ação muito maneira e as histórias de equipe tem uma dinâmica muito legal. Na verdade, não só as equipes em si, mas, por exemplo, tem histórias da Gwen-Aranha encontrando a Anya Coração,
E são legais, as dinâmicas são maneiras, são muito empolgantes e muito divertidas de vários jeitos, né? E realmente, se você ler a revista Espetacular Homem-Aranha ao mesmo tempo em que lê a Aranhaverso, né, revisando uma e outra, você vai ter uma experiência muito melhor e muito completa e absolutamente divertida dessa grande saga do Homem-Aranha, né? Para quem quer realmente entender a Aranhaverso, eu recomendo que pegue do número 1 ao 7 do Aranhaverso para realmente ter essa compreensão muito boa do que é, do escopo que realmente tomou o Aranhaverso. Agora, passando para as revistas únicas, temos o principal desdobramento do Aranhaverso, né? Que é a revista Guerreiros da Teia. Bom, ainda no momento, o Aranhaverso acaba, né? Eles resolvem a situação, voltam para suas vidinhas, porém, mundos foram destruídos. Existem mundos em que os Homens-Aranha, ou Mulheres-Aranha, ou Porcos-Aranha, ou Macacos-Aranha, ou Robôs-Aranha foram devorados pelos herdeiros. E justamente para não deixar que esses mundos fiquem sozinhos, sem aranhas, é formada uma equipe de guerreiros que não se importam, né, ou não se preocupam tanto assim em abandonar seus mundos e ficar no mundo TEAR, né, que é o mundo 001 da Marvel, e ficar monitorando os mundos que não tem Homem-Aranha. Então, esse grupo é formado e eles ficam lá tomando conta desses mundos que não tem aranha, e quando algo acontece que precisa de Homem-Aranha, eles vão lá resolver. Essa premissa não é lá assim tão... mas o principal da revista é justamente a equipe em si, né? Os personagens são muito legais, o desenvolvimento do time é muito bom, né? Principalmente o Porco-Aranha com os personagens, né? Que eu jurava que o Porco-Aranha ia ser meio que perdido, né? Meio destoando do resto. Não, ele é bem engraçado, ele encaixa muito bem, né? Principalmente porque ele é abusado, ele é mal educado, e os outros ficam incomodados, tipo, porra, Porco-Aranha, você comeu um sanduíche, cara, não pode fazer isso, sabe? Dá uma dinâmica muito legal, dá uma quebrada, porque, por exemplo, o Capitão Britânia, ele é muito sisudo, ele é muito sério, ele é muito temos que manter a ordem e salvar os mundos. E os outros não são tão carrancudos assim, e dá uma quebra muito legal. Cada personalidade é muito diferente e faz um grupo muito legal. E a trama com os Electros é realmente assim, muito divertida, muito empolgante, cheia de ação, com uma pitadinha de comédia, né? Eu adoro também a trama da Lady Aranha, né? Que é a aranha steampunk, né? Eu amo steampunk e ela é uma personagem muito foda. E a relação dela com o Homem-Aranha indiano também é sensacional, porque os dois são gênios e tal, para resolver as coisas. É muito bom, é realmente assim... Deveriam encadernar isso para mais pessoas terem acesso a essa história tão boa que é consequência direta do Aranhaverso. Uma outra consequência quase que direta do Aranhaverso é o fato do Homem-Aranha 2099 estar no tempo presente. E agora a gente vai falar justamente da revista dele, a do Homem-Aranha 2099. A melhor forma de resumir a revista do Homem-Aranha 2099 é justamente bagunça cronológica. Porque ele tá no nosso tempo. Beleza, ele tá lá em 2015, né? Na época em que esse livro sair. É o tempo presente da revista, 2015. E ele quer voltar pro tempo dele. Só que alguma coisa aconteceu no nosso tempo, né? Que mudou o tempo dele, né? Então quando ele volta pro tempo dele, tá tudo zoado, tá tudo destruído. E o foco da revista é esse. Ele vai ficar viajando no tempo, né? Do passado pro presente, passado, futuro, não sei o que. Ele vai ficar fazendo isso pra tentar acertar o tempo. E ele vai ver que tá uma merda, volta a tentar acertar uma coisinha e fala, não, agora vai. Vai de novo, vê que tá pior ainda, chegou no mundo do maestro, volta tenta acertar, e nisso ele vai acabar puxando gente do futuro pra cá e causando terror, às vezes levando gente daqui pro futuro e causando mais confusão ainda. Então é uma bagunça cronológica, mas o quadrinho em si não é bagunçado, sabe? Você não se perde, você entende bem, né? Óbvio que a coisa que é pra ser confusa, né? Justamente como as coisas do presente afetam o futuro, são confusas, são pra ser confusas, mas o quadrinho não é bagunçado, você entende bem, tipo, não, eu vou mexer isso porque o filho desse cara vai mexer naquela coisa, então eu vou mexer aqui um pouco em como o moleque vai crescer pra que no futuro ele não seja filho da puta e não destrua o futuro. Então a trama é muito legal, o roteiro é bem legal, você não se perde, né? Mas a arte, ela foca muito em umas partes, né? Tipo, ela é competente, mas eu acho que ela tem uns cenários meio pobres, tipo, tem vários quadros que são literalmente uma cor sólida, sabe? Eu acho que ele peca um pouco nesse cenário. Mas quando ele decide fazer efeitos, né, de voo do Homem-Aranha e tal, são umas poses bem legais, tá? Uns quadros bem dinâmicos, e a ação do Homem-Aranha 2099 é muito boa porque ele tá trabalhando na Justice Park, ele tá ajudando a Capitã América do futuro e do passado e tal. O elenco de apoio dele é bem legal, ele mexe com muita coisa e realmente eu nunca tinha visto tanta graça no Homem-Aranha 2099, mas agora eu vejo e, cara, ele é bem legal mesmo. Seguindo, vamos pra uma pequena decepção nessa revista, que é a revista do Aranha, ou no original, Spidey. É a revista do Homem-Aranha que tá dentro de Aranhaverso, sabe? É tipo assim, tem milhares de revistas diferentes do Homem-Aranha, mas e se a pessoa comprar isso aqui e quiser ler uma revista do Homem-Aranha tradicional? É Spidey, só que tipo assim,
a revista do Homem-Aranha tradicional, ela é bem melhor, principalmente nessa época. A revista do Homem-Aranha tava muito boa nessa época. E a Spidey, ela varia entre chata e ok. Sabe, a arte não é tão legal, ela quebra a anatomia toda hora, a narrativa às vezes zoa, né? Ele tenta fazer uns quadros dinâmicos de Homem-Aranha, tipo, fazendo várias manobras na página e tal, só que fica confuso, você não entende pra onde ele foi e tal. É bem confuso, então sinceramente é a revista que eu menos gostei desse mix, né? A Aranha realmente, sei lá, eu lia só pra terminar, sabe? Eu realmente não sentia nenhuma vontade de continuar, até porque é meio procedural, sabe? Não tem ligação entre um capítulo e outro. É como se fosse uma dessas séries tipo Flash e tal, que é tipo o vilão da história. Ele vai enfrentar o Kraven, e na próxima história é o Electro, depois o Lagarto, e não tem conexão nenhuma, sabe? Então realmente não é uma história que me prendeu e não me empolgou tanto assim. Mas quando eles querem, eles realmente conseguem fazer uma coisa até que maneirinha e até empolgante, mas nada demais mesmo. Agora uma coisa que eu estava ansioso pra ler, que é a Teia de Seda. A Teia de Seda é uma personagem que surgiu justamente no iniciozinho da revista, da saga Aranhaverso, que é uma garota que estava na excursão do Peter Parker, né? Ela não era da escola dele, nem conhecia o Peter, só que ela estava na excursão onde o Peter Parker foi picado. E a aranha, depois de picar o Peter Parker, ela caiu no chão e picou o pé da Cindy. A Cindy conseguiu também os poderes do Homem-Aranha. E apesar de eu achar essa história de origem bem bosta, sabe? Tipo, derivado total do Homem-Aranha, o mais legal é a interação entre os dois, porque por eles terem meio que essa conexão de aranha, quando eles se veem, os feromônios de aranha começam a agir e o primeiro impulso que eles têm é de se pegar, copular e ter filhos. Eles não se controlam, eles vão transando, eles vão se pegando no teto e tal, uma parada muito maneira que acontece lá na revista do Homem-Aranha. E aqui é a revista dela, porque quando ela conseguiu os poderes, o cara que treinou ela, né, treinou mais ou menos, ele sabia dos herdeiros, então ele falou, virou pra família dela e falou, olha só, a Cindy Moon, ela é um totem de aranha agora, tá? Tanto que ela é até conhecida como a noiva na saga do Aranhaverso, e os herdeiros vão atrás dela. Então eu tenho esse abrigo antibomba e a gente vai prender ela lá até que a gente consiga dar um cabo nesses bichos. Eu vou prover todas as coisas que ela precisa e vamos manter ela lá segura. Então a Cindy ficou esses anos todos entre o Homem-Aranha ter sido picado e agora presa num bunker subterrâneo. Vamos admitir, é uma desculpa bem bosta pra essa personagem não ter aparecido até hoje na revista do Homem-Aranha. Mas o mais interessante é que a revista trabalha isso muito bem. Porque ela ficou presa, sei lá, 12 anos nesse bunker. E o objetivo dela é justamente recobrar a vida que ela tinha. Achar o irmão, achar o pai, achar a mãe, conseguir um emprego e voltar a viver enquanto é uma heroína. E é surpreendentemente bom, porque os personagens são muito legais. Sério, a Cindy é uma garota muito legal, muito divertida. As garotas que trabalham com ela no canal Fato são muito maneiras também. E o mais intrigante assim da revista que é o relacionamento dela com o JJJ. Não um relacionamento amoroso, não. Mas ela acaba virando muito amiga do JJJ e ele cria um carinho muito legal por ela. Então ele dá um apelido pra ela, chama ela pra acompanhar ele quando ele tem que fazer uma reportagem, coisa do tipo. É muito legal a dinâmica. E o mais legal da revista é justamente que ela não se perde. O foco dela é, olha, a Cindy tá aqui e ela quer chegar aqui. O que é isso? É achar os pais dela. Então vamos fazer isso, né? O quadrinho é toda essa investigação dela, querendo saber onde estão os pais, onde está o irmão, como eles estão. E isso é muito legal, a investigação é bem maneira e tudo mais. Você vê que a história tem um foco. O único problema, que é uma coisa que vai ser recorrente aqui nesse vídeo, é a intromissão de grandes sagas, né? Porque mais ou menos na metade da fase da revista do Homem-Aranha rolou uma saga chamada Conspiração do Clone, que foi tipo uma mega saga envolvendo tudo do Homem-Aranha. É uma saga horrível. Não, já tem até vídeo meio antigo no canal falando sobre isso. Mas é horrível e a revista da Teia de Seda realmente sofreu muito com essa história de ter que participar da Conspiração do Clone. Até chegar na Conspiração do Clone, a revista estava muito legal, estava um desenvolvimento muito maneiro. Aí começa a Conspiração do Clone e a revista faz isso, ó. Ela para, ela fica assim, ó, ela quer avançar, mas tá aqui, a Conspiração do Clone não deixa. Não. Você tem que ter conexão com a Conspiração do Clone, você tem que ter conexão com o negócio dos clones e tudo mais, do Chacal, e você não vai avançar. Então eles tentam com muita força manter a história seguindo, manter ela fluindo, as coisas acontecendo, os personagens se desenvolvendo, e a Conspiração do Clone não deixa. Tanto que logo depois, essas histórias da Conspiração do Clone são tão ruins por causa da Conspiração do Clone, que logo depois a revista acaba. O que é uma pena, porque tinha um pouquinho mais de história pra contar.
sabe? É uma história muito gostosa, muito divertida e muito legal, porque a Cindy é extremamente criativa. O único problema que eu vejo mesmo na história é que a arte, sabe? No início é um artista muito, muito bom, que eu gostei muito, combinou muito com o clima da história, com o jeito da Cindy. Depois muda pra um artista que tem nada a ver, sabe? Um traço muito ruim, muito feio. Eu realmente não gostei desse outro artista e o primeiro só falta lá no final pra fazer uma historinha. E é isso, sabe? A história realmente perde bastante por causa desse artista meia boca que colocaram. Agora, continuando o time das garotas, vamos pra Gwen Aranha, né? Que tá aqui estampando a capa do número 1. Bom, Gwen Aranha você já conhece, né? Todo mundo sabe o que a Gwen Aranha é, né? É um do universo em que, em vez do Peter Parker ter sido picado pela aranha, foi a Gwen Stacy. E a princípio é só isso, sabe? É só a Gwen Aranha coisada. Mas quando você começa a ler a revista dela, você vê que é um dos melhores exercícios de criatividade que eu já vi. Porque o universo dela não é só o Homem-Aranha com outra roupa, com outro personagem. Não. O universo dela é incrivelmente diferente e criativo em relação ao universo regular. Quer ver umas diferenças? Ó, Ben Parker e May Parker estão vivos, só que o Peter Parker morreu por culpa da Mulher-Aranha e os dois têm raiva da Garota Aranha, bota a culpa nela do Peter ter morrido. O George Stacy, o pai dela, tá vivo também. O rei do crime não é o Wilson Fisk, é o Matt Murdock. O demolidor do nosso mundo regular é o rei do crime dessa realidade. Um advogado que consegue livrar qualquer criminoso da cadeia. Além disso, temos também o Justiceiro, que nesse universo não é um ex-militar revoltado, ele é um policial. E você começa a ver essas diferenças e fala, meu Deus, como é a história disso? E aí que tá o pulo do gato. Você pensa que seria, ela vivendo aventuras como heroína. Não, não é isso. A história começa justamente mostrando que quando ela se tornou heroína, o Peter Parker queria ser especial que nem ela, então ele acabou usando o soro do lagarto, virou um lagarto, a Gwen-Aranha derrotou ele sem saber que era o Peter Parker, ele morreu. E a polícia e toda a mídia de Nova York bota a culpa na Gwen-Aranha, mas ela não foi ela. E o pai dela tá justamente no departamento de polícia atrás da Gwen-Aranha, sem saber que é filha dele. É uma história policial da Gwen-Aranha tentando limpar a barra dela. E tem toda essa tramóia do rei do crime querendo prender um pessoal ou livrar outros. O pai da Gwen sendo o único cara decente num batalhão de polícia. O Justiceiro sendo um cara que quer matar a Gwen-Aranha porque bandido bom, bandido morto. Sabe, é uma trama tão diferente, tão fresca, tão... Cara, você vê uma coisa do Homem-Aranha, geralmente é sempre aquele negócio, é tipo Homem-Aranha, só que uma coisa diferentinha. Aqui é extremamente diferente. Eles aproveitaram que eles tinham um espaço para fazer uma história diferente e fizeram uma história diferente de verdade e muito boa, sério. O jeito como tudo aqui funciona é muito legal, muito bom de se acompanhar. A única coisa que eu posso falar que é realmente um ponto fraco da revista é que ele sofre do mesmo problema que a revista atual da Lanterna Verde, em que, tipo assim, os diálogos não parecem escalar muito bem, né? Tipo, tem um salto lógico muito grande entre um balão e outro, né? Não parece que é uma fala muito verossímil. Eu espero que vocês tenham entendido esse ponto. Eu entendo agora perfeitamente porque essa revista faz tanto sucesso com adolescentes, com garotos adolescentes. Porque é uma história para garotos adolescentes, mas que é uma história muito boa. E não cai nos clichês de histórias para garotos adolescentes. Não tem romance, é sobre ela sendo ela e tentando viver sua vida como heroína e como membro de uma banda, sabe? Com amigas, com família, tendo que lidar com tudo isso. E é muito natural, sabe? É muito bom ver uma história pra garotas, sobre garotas que não caem nesses clichês e tratam garotas como sendo garotas. É uma história muito, muito boa, realmente, assim. Dessas histórias da Marvel que li recentemente, essa aqui realmente me superou muito. Só não me superou a ponto de superar a melhor revista desse mix, que é Mulher-Aranha. Olha, eu vou mandar logo a real. Pra mim, a premissa é extremamente simples, mas a execução é tão bem feita, tão primorosa e tão divertida que, mano do céu. A premissa é muito simples. A Mulher-Aranha tá grávida. E é isso. Aí você começa a acompanhar a Mulher-Aranha estando grávida, tendo que lidar com sua vida de heroína estando grávida. Lá pra frente ela vai ter o filho, vai ter que viver sua vida de heroína tendo um filho e depois tendo que criar a criança. E cara, isso é tão bem feito, porque, mano do céu, ela primeiro pensa em parar de ser heroína, né? Tanto que ela sai dos Vingadores e tudo mais. Mas ela vê que ela não pode parar, porque ela paga as contas dela sendo uma detetive particular. Então ela começa a juntar, ela se junta com o Ben Urich, que é um repórter, e o Porco Espinho, que é um vilão reabilitado, para formar um time, porque aí ela vai pra ação, o Ben passa as informações
E o porco-espinho cuida da criança, quando a criança nasce, né? E eles revezam, porque quando ela tá grávida, ela tem que parar às vezes, tudo tipo... Cara, mas assim, eu não sei se eu consigo passar pra vocês, mas a história é tão divertida, é tão engraçado, tem uma ação tão maneira, os diálogos são extremamente naturais, são muito bem feitos, as cenas são tão divertidas, você não se perde, as relações são muito legais, sério. Porque além da Mulher-Aranha, tem a melhor amiga dela, que é a Capitã Marvel. E a Capitã Marvel, ela fica, meu Deus, Jéssica, você precisa de um berço, você precisa de não sei o que e tal. Ela se desespera mais que a própria mãe da criança. Porque ela é a melhor amiga e tudo mais, ela quer o melhor pra ela. E é uma amizade tão bonita, cara. E é por isso que eu fico um pouco coisada, porque, de novo, no meio da história, ela não para por causa da conspiração do clone, mas ela para por outra coisa. Guerra Civil 2. A história tá seguindo muito bem, não sei o que, aí tem que fazer conexão com Guerra Civil 2 e acabar com a amizade delas, porque elas discordam e tudo mais. Só pra logo depois que acaba Guerra Civil 2 e inventar uma desculpa pra elas voltarem a ser amigas e continuar a história, sabe? Realmente uma pena que as revistas penaram tanto por causa dessas sagas da Marvel. Mas você pode estar aí pensando, cara, que besta, sou uma heroína grávida. Mas aí que tá, é uma heroína grávida. Tipo, ela vai estar caindo na super-herói com um bandido lá e o bandido vai tentar socar ela e ela, ô, tá maluco, meu irmão, soca minha barriga não. Sabe, é uma história, cara, eu não consigo passar o quão divertida é essa história, sério. Porque a Jéssica é um personagem muito, muito, muito legal. O Ben é um personagem muito maneiro. O Porco-Espinho é sensacional. Todos os personagens dessa história são tão maneiros, principalmente porque é mais focado na vida dela como heroína mãe, né? É muito mais sobre ela sendo mãe e tendo que criar uma criança e aprender a trocar fralda, aprender a dormir direito, coisas do tipo, do que realmente sobre ser heroína. Mas também as partes em que ela é heroína são extremamente bem feitas e divertidas. Sério, é uma revista que pegou uma trama, uma premissa tão simples e fez algo tão legal, tão bem feito, tão... Cara, a melhor palavra pra descrever isso é diversão absoluta, sério. É incrivelmente divertido acompanhar as desventuras da Mulher-Aranha sendo mãe, sério. Recomendo a todo mundo ler porque foge um pouco desse padrão de super-heróis, sabe? É muito, muito bom. Agora que eu falei que as revistas sofreram na mão da Conspiração do Clone e Guerra Civil 2, a Conspiração do Clone gerou uma revista meio que derivada, que é a revista do Gatuno. E só que eu posso dizer dela é que é um roteiro muito, muito merda, com uma arte muito, muito foda. Porque ela é necessariamente um derivado do Conspiração do Clone, uma tentativa de ganhar dinheiro em cima da mega saga do Homem-Aranha. E a revista do Gatuno não consegue ser tão ruim quanto a saga Conspiração do Clone, sabe? Você acompanha a revista inteira, chega no final e é uma reviravolta na história horrível. Sério, é uma porcaria, porque é uma arte maravilhosa. Sério, a arte dessa revista é muito boa, mas o roteiro é péssimo. Sorte que ela é curtinha, então você acaba de ler ela bem rápido, mas se puder, realmente evita, porque... E pra terminar, também uma revista bem diferentona do padrão das revistas super-herói, Carnificina. Se você pensa em Carnificina e pensa numa revista de um assassino, é mais ou menos isso. Mas imagina o seguinte, pega uma revista de vilão, bota uma arte de história de terror, uma narrativa de história de terror, uma temática de história de terror, uma missão de história de terror e coloca no meio deuses antigos estilo Lovecraft. Essa é a revista do Carnificina. Uma equipe do governo dos Estados Unidos está querendo capturar o Carnificina e eliminar ele de vez. E descobrem que ele está em um tal lugar e vão atrair ele para dentro de uma mina, porque nessa mina eles vão poder fechar ele lá dentro e acabar com ele de vez. Porém, logo você começa a ver que tem coisa errada nessa história, que tem alguma coisa sendo escondida, uma conspiração esquisita, e logo quando você vai ver, o Carnificina tá no meio de um ritual, né? Tipo, tem um culto ao Carnificina, ao assassino vermelho, e tem um livro, e tem uma profecia de um deus que tá adormecido, e tem esse grupo que tem o filho do JJ, né? Aquele lobisomem, e o Ed Brock, né? Ou o Flash. Acho que é o Flash. Que tá com o Toxina, e aí começa do nada vira uma corrida maluca para impedir que o Carnificina desperte um deus Lovecraftiano que tá adormecido. E o grupo todo indo atrás. Mas o melhor é que a equipe do quadrinho entendeu que o Carnificina é um vilão. E que essa história, por ter essa carga toda e tal, é para ser uma história de terror. Então eles pegam um desenhista de história de terror, fazem toda a trama parecer uma história de terror, e de fato ele tem toda a cara de um quadrinho de história de terror. Eu acho que ele só não é um quadrinho de terror porque a Marvel cortou as asinhas em relação a sangue e violência e palavrão, sério. É muito você tá lendo e ver lá o Cletus
o Carnificina indo xingar alguém e tá censurado, sabe? Com caveirinha e tal. Realmente tira um pouco você desse clima de o mundo vai ser destruído com a loucura de um deus adormecido que o Carnificina vai trazer de volta à vida, sacrificando meio mundo. Sério, é realmente impressionante como eles acertaram a mão perfeitamente na revista do Carnificina. Sério, é maravilhosa. Eu acho só que ela acaba... no finalzinho ela é encurtada, sabe? Eu acho que podia ter mais 1 ou 2 números, mas... Cara, realmente fizeram um trabalho muito bom e eu quero falar o mínimo possível porque as reviravoltas nessa história são maravilhosas, sério. E justamente por saberem que a Marvel ia podar em relação à violência e coisas explícitas, eles querem contar uma coisa ali muito bizarra e muito pesada, mas eles não falam abertamente, eles deixam velado. Eles falam, olha, isso e isso, conecte na sua cabeça. E quando você conecta, você fala, puta que pariu, que negócio fodido. Se você quer uma história pesada pra quebrar esse clima de Mulher-Aranha e Gwen-Aranha, essa é uma história de terror do Carnificina muito, muito, muito bem feita. E essas foram todas as revistas que tem dentro da revista do Aranhaverso. E como eu só pra deixar bem claro, né? A Aranhaverso tem 26 números. Os 7 primeiros são diretamente ligados à saga Aranhaverso e as outras são independentes, mas eu recomendo que você vá atrás disso. E agora pra falar sobre a revista Aranhaverso em si. Cara, é uma revista muito boa, sério. Aqui dentro tem histórias maravilhosas. E a revista do Gatuno e a Spidey. E a revista Aranha, porque realmente elas são bem meia boca. Mas, cara, Mulher-Aranha é excelente. Gwen-Aranha é muito bom. Carnificina é muito, muito bom. As outras variam entre legal e mais ou menos. Mas, assim, não tem nenhuma história ruim. Sério, você vai se divertir muito. Vai ter histórias muito legais. E mais que isso, você vai conhecer muitos personagens maneiríssimos. Sério, são personagens tão legais, tão variados, sério. Que quando você termina de ler, né, quando você termina o número 26, você fica com saudade deles. Eu tô com saudade de ler a Gwen-Aranha e tudo mais, e ler a Mulher-Aranha, porque, nossa, eles são muito legais. Então, sério, se você é um fã do Aranha, se você é um fã da Marvel, se você quer entender como o multiverso da Marvel funciona, como esse negócio de várias dimensões e tal, como o universo da Marvel funciona, como cada personagem consegue existir nesse mundo absurdamente grande, cara, eu recomendo Aranhaverso. Também só se você quiser ler coisas diferentes, sabe? Eu sei que é chatinho porque é um mix, são 26 números, é muita revista mesmo. Mas se você conseguir achar, recomendo muito que você vá atrás. Porque as revistas que estão aqui dentro dificilmente serão encadernadas, sério. Carnificina dificilmente vai ser, Mulher-Aranha é a que mais tem chance. Mas assim, de resto, cara, não vai ser encadernado tão cedo, eu duvido que seja encadernado. Tipo, Aranha 2029, cara, não vai ser encadernado nos próximos 10 anos, sério. Então eu seriamente recomendo que você vá atrás, até porque tem um papel legal, né? Não é LWC, as cores são muito bem feitas, a impressão muito boa, né? Tem um editorial legal da Panini, então a Panini realmente caprichou trazendo esse material pro Brasil e eu realmente tenho um carinho muito dentro da revista. E eu espero que você fique interessado em conhecer essa revista e os personagens que estão aqui dentro. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vou ser no próximo. Falou!